Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe, Visão Geral, cada dia com assunto diferente, trazendo importantes personalidades dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. Meus amigos, um dia, um senhor já com uma certa idade estava no consultório médico para uma consulta de rotina. O médico lhe disse que poderia atendê-lo, mas ele teria que esperar 1 hora. Então, o senhor disse ao médico: eu não posso, porque preciso visitar a minha esposa que está numa clínica. Aí o médico lhe perguntou: mas o que é que a sua esposa tem? Coitada, ela tem Alzheimer. Ela já nem sabe mais quem eu sou. Aí o médico disse: mas se ela já não sabe quem você é, você pode ir amanhã, não precisa ir hoje. E ele respondeu: pois é, doutor. Ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Na vida é assim, algumas coisas acontecem, podem acontecer, que modificam a forma dos olhos verem, mas não modifica a forma do coração sentir. Hoje eu vou entrevistar aqui com muita alegria a Bárbara Fernandes, doutora Bárbara Fernandes, cirurgiã pediátrica, palestrante e uma mulher com alto astral muito grande, sensacional. Querida, muito bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada, Alberto, pelo convite. Primeira vez que você vai falar em televisão? Primeira vez. Que honra que eu tenho, hein? Primeira vez, com certeza. Eu estou honrada de estar aqui. Você já sabe que aquela história que primeira vez a gente nunca esquece, nunca esquece. É verdade. Muito bom. Querida Bárbara Fernandes, médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Sim. Em 2010. Formei em 2010. Bem recente, né? Recente. Fez residência de cirurgia geral pelo Hospital Ana Costa. Isso, em Santos também. Em 2012 concluiu, né? 11, 12, isso. Residência de cirurgia pediátrica pela PUC Campinas, que concluiu agora em 2018. Isso, por conta do acidente, né? Postergou um pouquinho aí a conclusão do meu curso. Tá. Acidente, da que nós vamos falar já já. Para ser uma cirurgia pediátrica, você não fez só alguns anos de estudo, não. É estudo que não acaba mais, né? Sim. No início são 6 anos de graduação, como todos os médicos. Aí, obrigatoriamente, tem que fazer 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia infantil depois. Muito e bem. Estudar nunca para, né? Nunca Isso em para, qualquer profissão. É verdade, qualquer profissão. A gente não pode parar nunca. Qualquer profissão. Isso. E você, dentro do seu campo de trabalho, só mesmo 3 situações que você não atua, que é o cérebro, coração e ossos. Isso, basicamente isso. Gênito urinário, aparelho digestivo, a parte da caixa torácica, todas tudo essas nós intervimos. Muito bem. Deixa eu perguntar, por exemplo, e as crianças que, estão acometidas pelo câncer, vocês também operam? Sim. Nós operamos. Não precisa ser oncologista, não? Não. Na verdade, o cirurgião pediátrico está apto a operar o câncer, mas dentro da cirurgia infantil, você consegue fazer uma subespecialidade. Então, tem alguns cirurgiões infantis que fizeram essa subespecialização para focar mais na área de oncologia. Ah, entendi. Doutora, o que foi o acidente? Fala para mim. Em setembro de 2016, um ano e meio mais ou menos atrás, eu tinha acabado de voltar de viagem com os meus pais, com minha família. No dia seguinte eu vim para Campinas, que eu morava aqui, meus pais são de São Paulo. Vim para cá e eu saí para almoçar com meu noivo e quando eu voltei, nós sofremos um acidente de moto, uma queda de moto. Ah, uma queda. Isso, seguida de um atropelamento por um ônibus. Nossa. Isso, foi um acidente bastante grave. Fui levada de Águia para Unicamp, mas graças a Deus deu tudo certo. Vocês caíram ou bateram? Nós fomos fechados por um carro, então a gente tombou. Só que por conta da própria ergonomia da moto, meu noivo caiu para o acostamento e eu caí para a pista. Então nisso o ônibus não conseguiu. Na verdade ele freou, mas ele freou em cima de mim e acabou. Então ele atropelou e por isso que você perdeu a perna? Eu não perdi minha perna no momento do acidente, tá? Teve uma lesão bastante complexa do meu quadril. Eles tentaram manter a minha perna. E 24 horas depois eu estava muito instável, então foi uma decisão conjunta que eles acharam, que pela lesão vascular que eu tive, que seria o melhor. E realmente, quando fizeram a amputação, eu comecei a melhorar. Ah, você... Porque eles tentam até o último, né? Sim, eles tentaram, fazer uma rafia, que a gente chama, ligar ali onde a artéria foi lesionada. Eles tentaram, mas não foi suficiente. Não tinha irrigação para o resto da perna, para nutrir a perna, entendeu? Tá.
E seu marido? Ele quebrou, né, a perna em alguns lugares, foi operado, mas graças a Deus foi uma fratura resolvida com cirurgia. Seu marido é médico também, Sim, né? ele é médico também. Já sentou nessa cadeira também. Muito bem. E quando você estava consciente quando você sabia que ia perder a perna? Essa é uma pergunta bem frequente. Eu estava o tempo todinho. O tempo todo eu estive acordada, lembro de tudo, lembro da dor, né? Que graças a Deus hoje eu esqueci, mas eu senti a dor na hora, até o momento de eu entrar no Águia e chegar na Unicamp. Aí, obviamente, eu já não lembro mais. Não lembra mais. Pela perda sanguínea mesmo. Mas né? não, imagina. E no hospital, ainda mais você médica, né? Já médica, no hospital, no tratamento, quando tomou-se a decisão de que o melhor seria a amputação, você participou dessa decisão, não? Eu fiquei 8 dias em coma. Então, meus pais que decidiram, né, que autorizaram a amputação por mim. Ah, tá. Eu estava inconsciente. Podemos falar desse assunto sem problema nenhum, Sem problema algum, imagina. Porque, nossa, a gente vê assim, é um motivo para ficar feliz. Significa que eu estou aqui viva falando sobre esse assunto. Exatamente. Então, nada me deixa mais feliz. Exatamente. E quando você acordou, como é que foi? Quem lhe deu a notícia? Isso, então. Quando eu acordei, eu não senti. Porque, como eu disse, eu tive uma fratura bem complexa do quadril. No quadril. Então, aqueles fixadores, o senhor já deve ter visto, externos, né? Que ficam como o pessoal fala aqui, que são gaiolas. Ah, tá. Sabe? Tá, eu tinha no meu quadril, então eu não conseguia me mexer. Esse braço também tinha sido fraturado, então eu não vi a perna. Perfeito. E a sensação eu tinha, porque a gente tem, né, a sensação fantasma, né, do membro que a gente perde. E eu não percebi. Então, uns 3 dias só depois que eu tinha acordado do coma, a cirurgiã vascular responsável pelo meu caso veio conversar comigo. E aí ela me contou. Não foi a família, foi a cirurgiã. Estávamos todos juntos, tá, mas foi ela que me deu a notícia. Tá certo. E aí... Na hora, sinceramente, não, como o pessoal fala, não caiu muito a ficha. Né? Na hora, eu falei, tá, tudo bem, né? O que importa é que eu tô bem, como que tá a coluna, e como eu sou cirurgiã, eu pensei nas minhas mãos e na minha coluna, principalmente, Sim, né? Eu falei, não, tá tudo bem, então vai ficar tudo bem. Obviamente, depois, aí começa, né, aquelas dificuldades de locomoção, de tudo mais, aí começa a ser processada a informação de uma maneira diferente. Você sente a perna ainda hoje? Sinto. Existe, né, um sintoma que chama dor fantasma. A dor fantasma, graças a Deus, hoje eu quase não tenho. É bem esporádica e rápida. Agora, a sensação fantasma eu tenho. É uma coisa engraçada, mas a gente sente coceira, sente cãibra, sente tudo. Sente. E aí não tem o que fazer, né? Eu paro, normalmente quando eu sinto, eu paro, me concentro, passa uns minutinhos, aí já passa. Tá. Você se revoltou alguma vez? Nenhum momento. Revolta eu nunca tive. Graças a Deus. Que bom, né? O apoio da família, principalmente. Minha família foi, assim, fundamental. Minha mãe largou do emprego, morou praticamente comigo no hospital. Como eu disse, meus pais são de São Paulo, né? A minha irmã veio pra cá, ficava aqui pra ficar auxiliando ela também. E o meu noivo. Porque você ficou quanto tempo no hospital? Eu fiquei quase 4 meses. Foram depois 3 meses. Você tirou a perna? Isso, eu fiquei na UTI por 3 meses e 20 dias. Na UTI? Na UTI. Normalmente quem está na UTI está correndo o risco de morte, ou quem está na UTI está lá porque precisa de outros cuidados? Intensivos. Precisa de cuidado. Na verdade, eu estava estável, mas só no período da minha internação da UTI foram 16 cirurgias. Eu operava toda semana, praticamente 2 vezes por semana. Então, por isso, da necessidade dos cuidados intensivos. Ah, tá. Bom, isso não mudou a tua vida profissional? Eu tive que me adaptar, né? A gente teve que adaptar, e isso é outra coisa que eu agradeço demais também. Os meus chefes foram muito legais comigo, me receberam muito bem. As minhas amigas que trabalhavam comigo. Você fala chefes, é o pessoal da saúde? Enquanto eu estava na residência, né? Então, mas você sempre trabalhou na saúde? Sempre. Que agora eu já sou formada, mas enquanto, né, o acidente, eu estava terminando a minha residência. Então, os meus chefes foram muito receptivos, fizeram toda uma alteração na sala cirúrgica para que eu pudesse operar e concluir meu curso. Então, houveram adaptações, mas deu certo. Então, e hoje você pretende colocar a prótese? Sim, a gente está trabalhando nisso. Eu, inclusive, já fiz no total até agora foram 26 cirurgias, né? Você fez 26 cirurgias? Até agora, nesse período de 1 ano e meio.
Desde o no quadril e tal, Isso, essa coisa toda. Exatamente. Tá. Para preparar, vamos dizer assim, o meu coto de amputação para receber uma prótese. Ah, porque não é tão simples assim? Não, infelizmente não. Quando é uma amputação programada, eletiva, que a gente chama, tem toda uma preparação, você tem um cuidado especial com a vascularização, né, com as artérias e veias daquele membro. Como no meu caso foi uma lesão de artéria no acidente, eu perdi toda a nutrição dessa perna e, inclusive, é uma parte aqui próximo do abdômen inferior. Então, está sendo feito todo um preparo da pele, da vascularização para eu poder receber a prótese. Explica pra gente, doutora, como é que funciona? Porque ali na perna, você tem uma vascularização total, você tem, ali são as safenas e tal, e várias artérias, a coisa toda. E como é que é? O sangue vem até ali e ele mesmo volta? Como é que é? O sangue chega pelas artérias, né? No meu caso, que foi lesão da artéria femoral, que é uma das principais artérias de nutrição da perna. Ele volta pela safena. Como no meu caso foi essa lesão de artéria, o sangue não chega, eu não tenho mais essa artéria. Então ele não chega para minha perna, por isso da amputação. No coto não chega ali? No coto existe alguns vasinhos que se formam depois de um acidente ou quando você tem que por algum motivo ligar essa artéria, que se chamam vasos colaterais. Então eu tenho esses vasos colaterais, mas eles não são suficientes para nutrir uma perna. Tem sensibilidade aguçada? Não. Não, aguçada não. Tenho sensibilidade normal. Tem sensibilidade normal. Isso, eu tenho sensibilidade normal. Mas veja, mas nada menos do que se você tivesse a perna. Não, acredito que um pouco menos. Um pouco menos eu tenho. Sim. Ah, um pouco menos. Diminuída. Uhum. Tá. Bom, e essa prótese aí, no seu caso, imagino até pelo fato de ser médica, essa coisa toda, você deve encontrar um pouco mais de facilidade. Infelizmente não. Não? Eu também tinha essa impressão, mas antes do meu acidente eu nunca tive contato, né, com esse assunto, com amputação. E hoje eu vejo que não tem facilidades, é um mercado, inclusive é um mercado muito caro, que faz eu entender hoje por que a gente vê tanto amputado na rua sem prótese, porque é um mercado muito caro. Olha. É difícil, é bem complicado. Nada coberto pelo SUS? Sim, o SUS colabora, ele tem a parte que ele fornece prótese, mas é que como eu sou cirurgiã, para eu ficar em pé, para eu ter agilidade de atender um paciente, algumas atividades do dia a dia. Não serve qualquer prótese. Porque acima do joelho também, não é isso? Exatamente. Fora isso, a gente precisa da articulação do joelho. Articulação do joelho. Que é um dos elementos mais caros de uma prótese. Ah, tá. Por isso que também caro, sim. Bom, hoje, na verdade, nesse país está tudo caro. Não é só que está tudo caro, está tão difícil ganhar dinheiro nesse país hoje. Eu acho que esse é o problema. Se fosse uma constante, o nosso salário e o valor das coisas, mas infelizmente não é. A gente não sabe nem se vai ter emprego amanhã. É verdade, né? é verdade. É que nós, infelizmente, nós estamos vendo uma situação nesse sentido. Mas você está trabalhando normal. Como eu falei, o senhor teve uma adaptação. Ó, terceira vez que você falou senhor, não tem problema. Mas eu já estou marcando aqui para cobrar na saída. Não, Alberto, perdão. Imagina, querida. Algumas adaptações. Então, no centro cirúrgico, eu já não faço aquelas cirurgias longas que eu fazia antes. Porque eu faço sentada numa cadeira que um dos meus chefes adaptou para mim. Sei. Então, são cirurgias menores, cirurgias curtas e normalmente mais superficiais que a gente fala, né? Não são aquelas cirurgias tão para dentro da cavidade. E justamente por esse motivo, por eu ter reduzido, né, a quantidade de cirurgias que eu faço, eu estou trabalhando mais com a parte de exame. Então eu faço exame urológico em criança, a parte mais ambulatorial, né, mais de consultório, e estou inclusive auxiliando algumas outras especialidades na parte cirúrgica também, por enquanto, né, até eu protetizar. Você e seu marido não trabalham na mesma clínica, não? Estamos atualmente trabalhando na mesma clínica também, mas são áreas diferentes. Essa é uma das adaptações que eu fiz também, né? Eu estou auxiliando ele em alguns pacientes que ele necessita, em procedimentos. Você falou que o acidente quanto tempo faz? Faz pouco tempo? Setembro de 2016. Você estava noiva? Então vocês são... Eu não era noiva ainda, nós namorávamos. Então, peraí, você é casada... Recente. Extremamente recente. A gente ainda é noivo, né? Aí ele pediu em casamento depois do acidente, no ano passado. Ah, tá. E vocês não têm filhos ainda? Não temos filhos. Bom,
Vão ter, e com toda certeza Deus vai quiser. ser uma bênção, né? Vai. Mas filho também dá um trabalho. Eu imagino. Não, e filho dá trabalho hoje e sempre, né? É verdade. Não tem idade. Mas eu acho que a satisfação também que dá é incomparável. Porque muitas vezes, eu que já sou avô, né? Certo. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas recém-casadas ou que tiveram filhos agora e tal, e eles falam assim, mas tá dando tanto trabalho, você está dando trabalho agora com vocês vão ver. Imagina mais tarde, meus pais falam isso. É verdade. Voltamos aqui com Visão Geral de hoje, conversando com a doutora Bárbara Fernandes, cirurgiã pediátrica. É diferente, né, operar uma criança, operar um adulto? Completamente. Além da complexidade, eu acho que o tato que a gente tem que ter com uma criança, com a família da criança, é completamente diferente de um adulto. Né? Envolve muito mais a parte sentimental. Emocional. Isso, emocional, do que quando se trata de um adulto. Não que você vá tratar um adulto mal porque é um adulto, claro que não. Mas a criança, você tem que passar confiança para ela tem que acreditar em você. E aí não é só ela, são os pais e normalmente envolve muito mais gente. Doutora, quando a gente fala criança, estão falando desde recém-nascido, né? Exato, são desde os recém-nascidos, em média até 12 anos. Alguns hospitais muda um pouquinho para 14, para 16, mas em média são até os 12 anos. Mas a delicadeza, né? O feeling, o filigrana que tem que ter para operar um recém-nascido. Começa desse fator mesmo, porque se você for pensar, um prematuro ele não tem nem os ossinhos ainda 100% formados. Então você não pode chegar com a mesma agressividade que você chega num adulto, mesmo num caso de emergência. Você tem que ser muito delicado, né? Tem que tomar muito cuidado com sangramento, né? Se a gente considerar que o nosso volume sanguíneo é em torno de 10%, mais ou menos, do nosso peso corporal. Falando de um prematuro de meio quilo, ele tem 50 ml. Entendeu? Então tem que ter muito. É uma cirurgia que não pode sangrar. Então, são essa diferença que tem se tratando de adulto, né? Comparando um adulto com uma criança. A gente ouve falar até de cirurgia intrauterina? Exato, que é o máximo, assim, né? Isso nós não fazemos normalmente. Aqui no Brasil ainda não é muito feito, muito realizado. Existe, mas não é tão realizado quanto lá fora. Mas normalmente quem faz aqui no Brasil são os ginecologistas. A cirurgiã pediátrica... Como pediatra, não. Nós não temos formação de pediatria. Não temos. Então, no consultório, nós atendemos pacientes encaminhados pelos colegas pediatras. Que eles desconfiam de alguma patologia cirúrgica e aí chega na gente. Mas atender pediatria, né, aquelas consultas rotineiras, não. Mas para se detectar se há ou não a necessidade de uma cirurgia, quem faz? A pediatra ou a Eles suspeitam e encaminham para nós. A cirurgia pediátrica é que vai avaliar. Exato. Nós vamos avaliar se há ou não, se há necessidade de pedir algum exame complementar, daí por diante. A senhora tem nossa, quantas e quantas histórias, né, em cirurgia e tal. Mas tem uma em especial aí que nos foi passada aqui de uma índia. Como Isso, uma história que me marcou bastante. Foi logo quando eu cheguei em Campinas, 2014. Uma índia, eu fui chamada de madrugada, eram 3 horas da manhã. Uma indiazinha que morava aqui em Campinas há alguns anos, de 8 anos, que veio com a mãe do norte já por conta de sofrer abusos, né? Ela sofria, na verdade, o pai, ela relatava que o pai batia na mãe e nela, né? Então ela apanhava. Então vieram pra cá. E ela chegou pra gente como um ferimento por arma de fogo no abdômen, né? Um tiro na barriga. E aí ela chegou pra gente, nós operamos ela na urgência, graças a Deus ficou tudo bem. E aí, com o desenrolar, essa criança, quando ela estava bem, a gente falava, ela era muito esperta, comentava de dar alta para ela, tô com dor de barriga. Aí ela pro banheiro e vomitava. Aí a gente começou a desconfiar, né? Que ela não queria sair do hospital. Exatamente, que ela não queria sair do hospital. E aí nós começamos a ficar um pouco mais próximas para tentar ver se tinha alguma razão que ela não queria ir para casa, né? E aí, no fim, a gente, com a ajuda da assistente social, da psicologia, nós descobrimos que essa criança, ela sofria abusos atualmente pelo namorado atual da mãe. Então, ela sofria abusos pela mãe. Ela apanhava do pai e depois sofria do padrasto. Exatamente. Aí você fala, meu Deus, né? Essa é uma das diferenças também, se tratar de criança e de adulto. Porque
a gente tem uma relação muito maior com a criança, assim, essa afetividade é muito maior com a criança, né? E como é? Tudo bem, mas como é que terminou essa história? Saiu depois? Será que prenderam? Pegaram o cara? Não sabemos, infelizmente não sabemos. A assistente social foi à casa, iniciou um acompanhamento, mas infelizmente a gente não tem um segmento dessa história. E isso é muito doído pra gente, né? Porque a gente se apega demais e quer resolver, mas tem coisa que não cabe mais à nossa alçada, né? Muito infelizmente. Bem. Deixa eu voltar um pouquinho aqui ao assunto que a gente estava comentando lá, só ainda sobre acidente e tal. Você, com seu automóvel, você para na vaga do cadeirante ali? Paro, exatamente. Tá. Atualmente eu tenho um carro adaptado, né? Tá. Como eu perdi minha perna direita. Ah, você perdeu a direita. A direita. Exatamente. E você era destra, sim? Sou, é isso. Tá. E aí, não era. Que bom que você é. Graças a Deus. E aí o pedal do acelerador foi adaptado, ele fica à esquerda. À esquerda. E como é que você acho que o primeiro dia eu sofri um pouquinho de dificuldade, deu uma confundida ali, mas depois hoje é. Não, porque você sabe que hoje nós temos uma avalanche de carro automático no Brasil, né? Mas eu me recordo que, por exemplo, quando eu fiz a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, lá eu aluguei um carro e era tudo automático. E a gente não estava acostumado aqui no Brasil. Entendi. E eu me lembro que várias vezes eu pisei na embreagem, quase meti a cabeça ali no para-brisa, né? Aí comentando com uns amigos, de vez em quando alguém vai dirigir um carro que é automático, eu falo para ele, você já está acostumado? Eu falo, não. Então faz o seguinte, você amarra a sua perna aqui embaixo, porque é natural. Agora, você ao contrário, você tem que passar a usar a perna. Né? Exato. É uma perna que a gente pouco usa, né, no carro automático. É só essa adaptação. Acelerador, só essa você usa o carro automático, tá certo? Acelerador. Sofreu só essa adaptação. E é uma adaptação reversível, né? Então outros condutores conseguem dirigir meu carro. Ah, ele pode passar o pedal, eu abaixo ele quando eu vou usar. Então, se o senhor, por exemplo, for dirigir meu carro, é só cinco vezes. Ai, meu Deus. Só levantar o pedal e aí usar o acelerador da direita. Ah, isso. Interessante. Eu fiz essa. Existe a opção definitiva. Tá. Mas eu não quis, tanto por conta do meu marido, e aí se minha irmã precisa, se eu vou trocar meu carro, exato. Então eu achei melhor mantê-lo. Aí agora, quando alguém vê você colocando ali, porque... Na vaga de deficiente? Ixi, isso é corriqueiro. Eu até brinco, outro dia eu fiz até uma postagem sobre isso. Essa nossa mania de julgar. Porque eu chego com um carro normal, né? Ninguém tá vendo. Aí quando eu paro na vaga de deficiente, o pessoal entorta a boca, fica se cutucando e espera até eu descer. Aí quando eu desço, eles ficam meio espantados e não falam nada, né? E aí vão embora. Bárbara, você sabe que eu quando vejo alguém usando a vaga de deficiente, que não é deficiente, de idoso, que não é idoso, qualquer hora eu vou arrumar uma encrenca ainda, porque eu faço a pessoa sair. Mas foi exatamente esse questionamento que eu fiz. Porque eu falei, por um lado é muito legal saber que tá todo mundo preocupado, né, de deixar aquela vaga disponível para realmente quem precisa. Né? Mas por outro lado eu abordei essa mania nossa que a gente tem de falar assim, não tem cara de deficiente, mas não existe cara de deficiente, entendeu? Né? E aí ninguém é deficiente por opção. Exato, exatamente, com certeza. Mas eu acho muito legal essa preocupação. A última quase confusão que eu arrumei para mim foi aqui perto da televisão, tem uma vaga de idoso e tinha uma pessoa estacionando, extremamente jovem, se duvidar precisa ser um pouco mais velha para ser minha filha, estacionando o carro, eu parei do lado, eu falei assim, você é idosa? Ela falou assim, não. Então sai que eu vou colocar o carro aí. Tá certo, mas tá certo. Mas a gente tem que respeitar. Isso. E quem não luta pelos direitos que tem, não é digno deles, tá certo? É verdade. E hoje você, chegou momentos da sua vida que você... Imagino, você mesmo se sentiu constrangida e tal. Sim. Mas hoje você... Hoje eu lido muito bem, mas também, mais uma vez eu falo, se não fosse a minha família, não fosse meu marido, meus amigos, isso seria muito mais difícil, né? Graças a Deus eu tive um apoio muito grande. Mas hoje eu lido bem com a questão da deficiência. Posso fazer uma brincadeirinha? Pode, claro. De coração? Claro. Quando você vai à loja comprar, você compra um sapato. Exato. Já me fizeram essa pergunta. Seria ótimo, eu ia economizar bastante. Mas você tem que pagar os dois, Tenho que pagar os dois. E não dá para adaptar o do pé direito pro pé esquerdo, não tem jeito, Não tem como. O que a gente faz, o que existe, existe um mercado paralelo entre amputados e a gente troca os pais. Olha que interessante. Você acaba conhecendo um mundo que jamais imaginou que fosse conhecer. Nunca imaginei que existisse isso. E é muito legal. Depois que você está convivendo com o problema, é que você vê
quantas pessoas têm problemas. Quantas pessoas, exato. E eu acho que é bom também para a gente ver que nós não somos o centro do mundo. Às vezes você fala assim, nossa, meu problema é tão grande, e nesse período de reabilitação, eu conheci gente com problemas tão maiores que os meus. Tetra amputado, perdeu os 4 membros. Eu falo, meu Deus, se eu sofro para andar um pouquinho de muleta, imagina ele que não tem um braço para pegar um copo d'água, para escovar os dentes. Como que é, entendeu? Então, a gente aprende a reclamar menos. E você aprende, claro que não é nem a julgar, porque ninguém é ninguém para julgar, mas você fica indignada por vezes de ver determinadas pessoas reclamando de certas coisas da vida. Exatamente, verdade, com certeza. Eu tenho um hábito assim, quando alguém chega perto de mim e começa a reclamar, eu não vou ser mal educada com a pessoa, isso jamais, eu já não era antes, não vai ser agora que eu vou ser. Mas eu tenho mania de mudar, eu mudo o assunto. Nossa, você viu que esse final de semana vai chegar uma frente fria? Eu mudo o foco, eu não gosto. Porque não é toda hora que você também está disposta a contar toda a história, né, de como não é nem foi, por isso, né? eu não gosto assim, eu acho que eu acredito muito em energia, então muito do que a gente fala, a gente pede pro universo. Então, uma pessoa que está sempre negativa, reclamando da vida, tudo é o que ela vai atrair para ela. Exatamente, com certeza. Então... Doutora, normalmente a doutora opera em qual hospital? Atualmente no Hospital da PUC de Campinas, né? Na antiga maternidade Celso Pierro. Dizem que é ótimo o hospital. Maravilhoso. Eu adoro, eu tive chefes excelentes, o serviço lá tem SUS e tem convênio, né? Atende os 2 serviços e é um hospital muito bom. Eu indico de olhos fechados. Você sabe que tem um amigo médico que jamais eu vou dizer quem é, nem sob a mira de uma arma, eu não diria, que me falou o seguinte: olha, tal pessoa vai fazer uma cirurgia em tal hospital, fala para ela não ir naquele hospital, porque eu opero lá e eu sei como é lá. É triste, né? A saúde está passando por problemas seríssimos, com certeza. né? É triste, mas é realidade. Infelizmente, a gente faz esses comentários. Mas em Campinas na PUC, mas Campinas, região, como é? A doutora, ela opera na medida da necessidade, quem chamar opera, é assim que funciona? Atualmente, né, como eu falei, eu tô reduzindo, o número de cirurgias minhas são reduzidas, mas eu auxilio algumas pessoas e faço algumas cirurgias também sozinha lá na PUC, geralmente. Mas são cirurgias eletivas, eu não atendo urgência, atualmente. Tá. Né? Explicar agora... aqui, claro que todo mundo sabe, mas eletiva é aquela que você não pode programar, não tem problema. São cirurgias programadas. Você elege quando é que você vai fazer. Exato. E hoje, nesse mundo todo que você vive, você pode dizer quais são as cirurgias mais frequentes? Para o cirurgião pediátrico, o carro-chefe vai ser fimose, né? Fimose. Hérnia de umbigo, hérnia inguinal, que são aquelas hérnias na virilha. Essa vai ser a nossa massa, né? A maior parte das nossas cirurgias. Tá. Mas nós operamos também muito, que é muito frequente, a parte urológica, a parte do sistema digestivo, né? Que em menor quantidade, porque normalmente são doenças um pouquinho mais infrequentes. A fimose, é até importante para a gente falar aqui para os pais e mães que estão nos acompanhando. A fimose é o pai que vai detectar, a mãe que vai detectar que a criança tem a fimose? Durante o banho, principalmente, né? Quando vai fazer a higiene ou quando vai trocar uma fraldinha, vai ver que não consegue expor a glande ali do órgão da criança, exato. Se expuser, tá normal. Às vezes pode ter um estreitamento, mas aí o pediatra vai ver. Agora, se expuser, dificilmente tem fimose, se conseguir expor. E se de repente, se bem que o pediatra, mas a gente não pode falar, porque tem muita gente que não consegue nem ter atendimento mensal com o pediatra. Não é fácil, hoje eu sei que está difícil complicado, mesmo. Já não era fácil quando eu tinha os meus filhos, eu imagino agora como é que está. Mas a mãe detectando, o pai detectando, qual que é até a idade mais apropriada para se fazer a cirurgia de fimose? Usualmente depois de sair das fraldas, porque é uma área muito sensível, então vai ficar ali com os pontinhos, com o curativo, para a fralda ficar tritando, até perigo de bactéria, alguma coisa. Isso, porque fica ali exposto, molhadinha, né? Com o xixi, né, natural. Mas depois de tirar as fraldas, a gente normalmente, não são todos os casos são cirúrgicos, né? A gente consegue às vezes resolver com uma pomadinha, com massagem, mas quando é cirúrgico, depois das fraldas.
Ah, tá. Então, depois das fraldas, eu não sei, 2 anos e meio, 2 anos e pouco. Tá. Normalmente. Eu tô sabendo tá porque sabendo. eu sou avô, né? Eu sou avô e agora, 2 anos e meio, já tiraram as fraldas, né? Tiraram as fraldas da minha querida Gabi. Então, a gente vai... Aliás, avô é uma delícia, viu? Eu imagino. Avô neto é sobremesa da vida, né? Com então, certeza. Realmente é coisa maravilhosa, Diminui né? a parte da responsabilidade. Voltando aqui no Visão Geral de hoje com a doutora Bárbara Fernandes. Doutora, você faz palestras, né? Fiz. Não tá fazendo mais? Atualmente não, mas eu fiz. A primeira minha foi em Sumaré. A Prefeitura de Sumaré me chamou em comemoração ao Outubro Rosa. O ano passado. Perfeito. Foi muito legal, foi bem gratificante. E o tema? Superação. A gente falou sobre superação. Não falamos nadinha sobre medicina, foi só superação mesmo, o que o acidente modificou a minha visão do mundo, né? Como eu lidei com as etapas pós-acidente. E o que o acidente mudou em relação às pessoas, assim, a te olharem como, olha, agora ela tem um problema, ela é cirurgiã, sim, isso aí tem um obstáculo? Com certeza. Isso não só profissionalmente, no dia a dia mesmo, né? Tem gente que fica meio recuada de se aproximar, tudo. E é uma coisa triste, eu acho, né? Porque as pessoas te julgam, é óbvio que tem um receio, com certeza tem que existir esse receio, vou operar o filho deles, isso tem que existir. Mas eu acho que você tem que dar a oportunidade de conhecer a pessoa, conhecer o trabalho dela e não julgar e negar logo de cara. Perfeito, né? Perfeito. Doutor, gente, é o seguinte, eu não vou falar o valor aqui, mas doutor me fala que o valor de uma prótese, eu vou te contar, viu? É um negócio assim absurdo. Exorbitante. Mas isso aí tinha que mudar no país, não? Com certeza. Tinha que mudar. Infelizmente. A mesma prótese eu compro fora por 1/3 do valor. Só que não dá, porque eles exigem que a manutenção seja lá. Então não tem como. E fora que se alguma pecinha em algum dia quebrar alguma coisa, eu vou ter que ir lá para consertar. Então não compensa. E essa prótese, ela vai ter algum movimento do joelho? Sim. Do pé também? Do pé também. O pé é um movimento exagerar, mais simples. Dos dedos também não? Não, dos dedos, infelizmente não. Tá. O pé é um movimento mais simples, né? Só de flexão e extensão do tornozelo. Mas isso aí, gozado, e você manda impulsos nervosos? Como é que é? É um joelho, no meu caso, né? Um joelho eletrônico, que a gente fala, existe o mecânico e o eletrônico. E ele tem essa percepção. Então, ele, quando eu inicia o movimento com o quadril, ele já sabe. Ele já sabe, e é como das mãos, muitas vezes, as mãos, os dedos mexem, ainda maior, porque maior. tem esse movimento individual dos dedos, né? Nossa, que coisa, que avanço. Não, é um mundo, assim, muito avançado. E o peso? O peso deve ser bem levinho. A prótese, no geral, da perna toda, ela pesa em torno aí de 4 quilos, 3,5 kg, 4 quilos. 4 quilos, 3 quilos, então é um negócio... As mais modernas. Existe, claro, próteses muito mais pesadas, que são as mais simples, né? Que deve ser mais baratos também, mais baratas e tal, esse negócio também. E a partir do momento que você colocar a prótese, não que não seja agora, né? Eu te vejo como uma pessoa normal, mas você vai se sentir realmente a Bárbara de 2015, por exemplo. Isso, com certeza, sem dúvida. Eu hoje estou muito bem adaptada às minhas muletas. Mas é claro que a gente tem dificuldade, irregularidade do solo, né? Lugar que não tem acessibilidade, então... E ela não é na parte, não é aqui na... Existe a axilar e existe a minha que chama canadense, que ela segura aqui próximo ao cotovelo, né? Eu optei pela canadense porque, como eu já sabia que ia demorar para eu protetizar, a axilar ela pode fazer lesão de alguns nervos que a gente tem aqui na região da axila. Então, para não correr esse risco, eu optei de ficar com a canadense. Você profetizou que iria... Quando falaram, né, todas as fraturas, toda a complexidade do meu caso, eu já falei, vai longe. Olha só. E você está me dizendo que você vai passar ainda por mais uma cirurgia daqui uma semana? Sim. No caso, como eu falei, a minha amputação foi uma lesão arterial. Então, eu perdi pele também. Eu não perdi só o membro, né... Não foi assim retirado certinho, eu perdi a pele do local, eu perdi músculo no local. Então eu estou fazendo enxertos de pele, que a gente chama, que é retirar a pele de um lugar sadio para colocar no lugar que precisa. Você tem um pedaço do fêmur? Tem um pedaço curto, mais ou menos desse tamanho. Mas tem um pedaço do fêmur? Tenho. E a musculatura em volta. Só que a pele todinha do meu coto é enxertada. Dessa pele que eu falei retirada, foi retirada no caso da minha outra perna. Da outra perna para ser colocada. E é uma pelinha muito sensível.
E a prótese, ela trita o dia todo quando a gente vai caminhar, né? É só você imaginar, é uma fibra de carbono presa ali na região da virilha e no bumbum. Mas tudo bem, mas quando você... como é que ela é presa ali, mas se você puxar, ela sai? Então, essa que eu pretendo colocar, ela tem um sistema a vácuo, que chama. Todas têm algum sistema diferente para fixar. A minha é a vácuo. Então, a gente encaixa a prótese, aperta uma válvulinha que tem ali, sai todo o ar, ela fixa. Ah, e ela fixa. Isso, por pressão negativa. Ah, entendi. E aí você chega em casa, tira pro banho e tal, não sei o quê. E tem que manter isso aí com uma... Isso aí dura o quê? Dura, se bem conservada, se feita a manutenção direitinho, ela dura aí uns 15, 20 anos. Nossa, mas é claro, esse valor que a gente está falando, que a gente conversou, ela não é a prova d'água. Então eu não posso usar no chuveiro, não posso tomar uma chuva na rua, não posso entrar no mar, não. Eu tenho que retirar nessa... Se eu acrescentar assim na prova d'água, aí aumenta mais um tanto bom aí. Olha só, mas que coisa. E é nacional, a marca é nacional? Não. É uma marca, a referência que me deram é uma marca alemã. Ah, tá. Que é a marca mais então, utilizada, o que encarece, que tem. Entre aspas, é todo o processo produzido aqui, em Valinhos, diga-se de passagem. Então, bem aqui do ladinho. Bem mas do lado. Mas é bem cara ainda. Tá. E não tem ajuda do governo, nada para isso? Como eu falei, eu consigo a prótese pelo governo. E o pessoal demora normalmente uns 2 anos de espera, mas seria uma prótese, a gente brinca assim, que uma perna de pau. Né? Um joelho com quase nenhuma articulação, nenhum movimento, uma prótese extremamente pesada e para minha profissão inviável. Ah, com toda certeza, com toda certeza. Bom, nós temos que desejar muita sorte para você, muito obrigada. Nessa próxima cirurgia que você vai fazer, que semana que vem? Semana que vem. Onde você faz a sua cirurgia? Eu estou operando em São Paulo. Não, o cirurgião plástico que vai fazer, no caso, né? Ele é de São Paulo, ele só opera lá. Então, as minhas últimas cirurgias todas eu fiz lá. Quantas você fez? 26 até agora. Desde o dia do acidente foram 26 cirurgias. Foi. E todas quadril e perna? Isso. Quadril e perna, não. Eu tive no abdômen também. No intestino, também. Porque eu precisei um tempo usar colostomia. Então teve no intestino, teve no abdômen. Menina, como você sofreu, hein? Mas foi bom. Para crescimento individual foi bom. Na vida, assim, tudo que não nos mata nos ensina, né? Com certeza. Nos dá cultura, né? Você viu aquela expressão que não mata engorda também. É verdade, engordei por causa dos meus braços. Bárbara Fernandes. Adorei falar com você. Muito obrigada, eu que adorei. Você é extremamente simpática, agradável, a gente percebe. Obrigada mesmo. A beleza que você tem, uma mulher internamente muito bonita. Obrigada. E sucesso aí na sua empreitada, que essa prótese venha logo, que você continue trabalhando. Tá agradeço o convite, muito obrigada pelo carinho. Gente, estamos na Semana da Mulher, né? Tirando meu amigo que veio ontem aqui, né? O Dr. Romanello, nós só estamos conversando com mulheres essa semana aqui, tá certo? Bom, não se esqueçam que eu volto às 7 horas da noite com o nosso RF Esporte Clube. Aqui conversei com a doutora Bárbara Fernandes. Eu adorei falar com ela, tenho certeza que vocês gostaram também. Tá bom, gente? Saúde, paz, alegria, boa sorte aí para todos nós, tá? Tchau.